Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de matemática, terceiro ano, da Escola Reunida Miguel Marim, São Miguel do Fidalgo, Piauí. Hoje, trabalhando a atividade de maio, atividade avaliativa de maio. Professor Raimundo Dias com vocês. Primeira questão, página 19, questão 22 do livro, diz o seguinte: um pequeno produtor rural vende 1 kg de certa hortaliça a 80 centavos, é um intermediário que a revende em uma central de abastecimento a 20% de lucro, no lucro de 20%. A central, por sua vez, vende a um supermercado lucrando 30%. No supermercado vendendo ao consumidor final com lucro de 40%. Quantos reais o consumidor final paga pelo quilograma dessa hortaliça? Observe que eu alterei os dados, mas a maneira de resolver é a mesma. Então eu tenho o seguinte: o preço, ele quer saber qual vai ser o preço final, né? Que esse preço final é dado pelo preço inicial, que é o preço do produtor, né? Aí esse produtor vende ao intermediário, tem o primeiro lucro desse intermediário, lucro um vezes esse intermediário vende a uma central, aí eu tenho o segundo lucro, que é o lucro 2, né? E aí essa central vende a um supermercado que tem o terceiro lucro, né, que é o lucro 3 aí. São três lucros aí para encontrarmos o preço final. Então, o preço final é dado pelo preço inicial, né, que é o preço do produtor, mais um, mais. Aí eu tenho o primeiro valor aí do lucro, o lucro de 20%. 20% é 20 por 100 na forma de fração, né? E aí colocando, eu posso cancelar um zero com zero, fica 2 por 10. E aqui eu tenho 2, eu tenho um zero aqui no denominador, fica 0,2. 20% é a mesma coisa de 0,2 ou 0,20, né? Vezes um mais, aí no segundo lucro, essa pessoa vende a uma central, né, a 30%. Então, essa central vai ter um lucro de 30%. 30% é 30 por 100. Cancela um zero com zero, fica 3 por 10. 3, aí tem um zero no denominador, é uma casa após a vírgula. A mesma coisa, 0,3. E aí eu tenho depois essa central vai vender ao supermercado, a um supermercado e esse supermercado vai ter um lucro de 40%. Então, 40 por 100. Cancela um zero com zero, fica 4 por 10, é a mesma coisa de 0,4. Então, 0,4. E aí eu vou juntar esses termos aqui, né? Então vai ficar 0,80, que é o preço inicial, 1,02, né? 1 mais 0,2, a mesma coisa de 1 inteiro na forma decimal com 2 décimos. Se eu somo esse valor aqui, vai dar 1,2, né? Ou seja, 1 com mais 0,2 vai dar 1,2. Esse é o valor aí que iremos ter, né? Esse é o valor que iremos ter. E aí, nós temos 1,2 vezes 1,3 vezes 1,4. Esses são os valores. Aí eu vou multiplicar 0,80 por 1,2, né? 1,2 por 0,80. Então eu tenho assim, ó. 8 vezes 2, 16 vai 1, 8 vezes 1, 8, 1, 9. Aqui 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 1 dá 0. Aqui vai ficar 6, 9, 0. Tem uma casa após a vírgula com mais uma casa após a vírgula, dá 0,96, né? 0,96, 0,96. E aqui 1,3 com 1,4. 1,3 com 1,4. 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 4 vezes 1, 4, 1, 5. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1 é 1. Aqui vai ficar 2, 8, 1. Duas casas após a vírgula fica 1,82, né? 1,82. Aí eu multiplico 1,82 por 0,96. 1,82, 96, 0,96. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 8, 48, e 1, 49, vai 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Aí 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 8, 72, e 1, 73, vai 7. 9, 9 vezes 1, 9, com mais 7, 16. Aqui eu tenho 2, 17, vai 1, aqui dá 4, aqui dá 7,
e aqui dá 1. Aqui eu tenho duas casas após a vírgula com mais duas casas após a vírgula, fica 4 casas após a vírgula. Então vai dar, nesse caso, né, 1,74, 1,747. E aí eu posso arredondá-lo a ficar 1,75, né? Ó, arredondar para casa, para os centésimos, né? Por centésimo, então, se o número que está aqui é maior do que 5, eu arredondo, eu aumento 4. Tá 4, fica aqui em 5. Então, fica 1,75. Esse é o valor inicial, né? 1,75, esse é o valor de B aí, letra B. Na segunda questão, diz o seguinte: em uma loja, certo modelo de camiseta custava R$80, teve um aumento de preço de 6%. Como diminuíram as vendas desse modelo, a loja realizou uma promoção, a compra à vista, que oferece 12% de desconto. Qual é o valor a ser pago por um cliente que comprar esse modelo de camiseta, efetuando o pagamento à vista? Então, o valor a ser pago, né? O valor pago vai ser dado por o preço inicial vezes um aumento de 6%, né? Um aumento inicial vezes, depois teve um desconto, né? À vista de 12%. Menos um desconto que vai ser, o segundo juro vai ser de desconto. Então eu tenho o preço inicial que era 80, a camiseta, né? E aí eu tenho um aumento de 6%, se você observar 6% é 6 por 100, que é a mesma coisa de 6, aí tenho dois zeros aqui no denominador, fica 0,06, né? Então eu tenho 0,06 vezes 1 menos, aí eu tenho 12% aí, 12% é a mesma coisa de 12 por 100, fica 12. Aqui 100 tem dois zeros, então fica duas casas após a vírgula, 0,12. 0,12. E aí eu vou pegar 80 vezes 1,06, né? Vezes, que é somando, e aqui é diminuindo. Se eu tenho um inteiro e tiro 0,12, aqui vai ficar 0, aqui fica 10, fica 9, aqui fica 10. 10, ou seja, tiro um empresto aqui para o décimo, fica 10 décimos, né? 10 tira 1, fica 9, esse 1 vem como 10 centésimos. 10 menos 2 dá 8, 9 tira 1 fica 8, aqui fica 0. 0,88, então aqui vai ficar 0,88. E aqui agora eu vou multiplicar 1,06, né, por 0,88. Então, 1,0688, 0. Então, 6 vezes 8 dá 48, vai 4, né? 48 vai 4, 8 vezes 0, 0, abaixo 4, 8 vezes 1, 8. Então, aqui é a mesma coisa, 6 vezes 8, 48 vai 4, abaixo 4, 8 vezes 1, 8. E os zeros vai dar tudo 0 aqui, né? Então, aqui vai ficar 8, aqui vai dar 12, somando, né? 12 vai 1, 8 e 4, 12 com mais um, 13, vai 1, e aqui vai dar 9, aqui dá 0. Aí eu tenho, nesse caso, duas casas, com mais duas casas, 4 casas, né? Então fica 4 casas após a vírgula. Então, nesse caso aí, eu tenho vai ficar 0,9328, né? Por 80. Aí eu vou multiplicar esse valor por 80, né? Por 80. Qualquer número vezes 0 é 0, né? Só acrescento os zeros aqui, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 2, 16, né? Com mais 6, 22, vai 2. 3 vezes 8, 24, com mais 2 dá 26, vai 2. 8 vezes 9, 72, com mais 2, 74. Então, eu tenho esse valor aí. Aqui vai ficar 0, 4, 2, né? 2. Aqui 6, 4, 7. Tem 4 casas após a vírgula, eu tiro 4 casas, vai ficar 74,6, 62, né? Então, aqui eu tenho 74,62. Esse é o valor, né?
74,62. Isso vai ser a letra E, né? Letra E, que define aí o valor. Bom, na terceira questão, é uma questão que se refere também a juros simples. Diz assim, qual é o juro de um capital no juros simples que rende a uma taxa... Se você pegar um capital de 180 que rende aplicado a juros simples com a taxa de 9% ao mês durante 8 meses, então qual vai ser o juro? Qual vai ser o juro de um capital, né, de R$ 180 a juros simples a uma taxa de 0,9%, né? Se eu tenho 0,9%, é a mesma coisa, 0,9 por 100. Aí eu tenho 0,9, acrescento mais um zero, a vírgula está aqui, vem quantas casas depois? Duas, então vem mais duas. Eu estava aqui, uma, duas. Então fica 0,009, 0,009, isso por cento ao mês, né? Ao mês, durante um tempo de 8 meses. 8 meses. Então, ele quer saber o juro no juro simples. Então, o juro simples é dado assim, capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o juro vai ser igual. Capital é 180. 180. A taxa, 0,009 vezes o tempo, que é 8 meses. 8 meses. Então, o juro vai ser igual a 180. 9 vezes 8 dá 72, né? Acrescento mais umas casas. Tem quantas casas após a vírgula? 3. Então fica 0,072. E aí juro vai ser igual a 180 por 0,72. Então 0,072 por 180. Qualquer número vezes 0 é 0, né? 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 vezes 7, 56, vai 5. Com mais um, 57, né? 7 vezes 8, 56, com mais um, 57, vai 5. 8 vezes 0, 0 abaixo 5, 8 vezes 0, 0. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 7 é 7, aqui dá 0 e 0. Então, aqui somando vai dar 0, 6, né? 0, 6, 9, 7, 5, 12, vai 1 e 1. Então, eu tenho quantas casas após a vírgula aqui, ó? 3 casas, então vai ficar 12,96 aqui. Então, 12,96, esse vai ser os juros. Então, nesse juro vai ser, está na letra C, né? Na letra C. E aí nós iremos para a quarta questão. Na quarta questão diz assim, um capital de R$ 760 aplicado a juros simples novamente, a uma taxa anual de 6%, então eu tenho capital, que vai ser 760, a um juro, a uma taxa de 6%, né? 6% é a mesma coisa que 6 por 100, que é 6, né? Tem duas casas aqui no denominador, dois zeros, né? Fica duas casas após a vírgula, 0,06. Então, a taxa aqui vai ser de 0,06, né? Após um certo período de tempo, ele teve um montante aí de R$ 988. Determine quantos meses, ou seja, ele quer que você determine quem, ó, o tempo. Então, um capital de R$ 760 aplicado a juros simples de 6% após um certo período resulta em R$ 988, um montante de R$ 988. Então, determine quantos meses, né? Determine quantos meses, ou seja, determine o tempo que ele ficou aplicado para a obtenção desse montante. Então, eu tenho aqui, montante vai ser igual a capital vezes 1 mais I vezes T. Isso é um montante no juros simples, é calculado assim. Eu tenho o valor do montante que é 988, o capital que vai ser 760 vezes 1 mais a taxa que é 0,06 vezes o tempo, né? Vezes o tempo. Eu vou mudar de posição, vou passar tudo isso aqui que está no segundo membro para o primeiro, vai ficar 1 mais 0,06t e aqui 988. Esse 760 está multiplicando, ele passa dividindo, então vai ficar 1 mais 0,06t
é igual a 988 dividido por 760. Esse 1 está mais, ele passa menos, né? Vou dividir esse número por esse. Você pode utilizar a calculadora para ir mais rápido, né? Então, eu vou ter o seguinte, 988 dividido por 760. Aí eu tenho 1,3 aí. Então, aqui vai ficar 1 mais 0,06t, aqui vai ficar 1,3. Bom, ele tem mais 1, ele passa menos 1, então vai ficar 0,06t, 1,3 menos 1. Botar 1 também com uma casa decimal, né? Uma casa decimal. Então, 0,06t, 1,3 menos 1 vai ficar 0,3, né? Se você observar, né? 1,3 menos 1, aqui vai ficar 3,0, né? 0,3. 0,6 está multiplicando, ele passa dividindo, então 0,06. Então, t vai ser igual, né? Esse número aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 0,3 por 0,06. T vai ser igual. Aqui eu posso acrescentar um zero para ficar com a mesma quantidade de casa decimal. Então, t vai ser igual, eliminando a vírgula, 30 por 6. T vai ser igual a 30 dividido por 6, dá 5. Então, dá 5 meses, né? 5 meses. Esse vai ser o valor aí da quarta questão. Na quinta, ele diz assim, sabendo que um capital C aplicado a juros simples rende 8 meses, rende em 8 meses o equivalente a 6,25 desse capital, determine a taxa de juros, né? Taxa de juros, ou seja, ele tem um capital C, né? Ele rende em 8 meses, num período de 8 meses, um montante, um juro, né? Ó, tem um juro, o rendimento é o juro, 6,25 do capital, né? De C. Então, ele pede para determinar a taxa mensal, determinar I, né? Eu não sei quanto é que vai ser o valor de I. Então, é isso que ele tem. Ele tem um capital, em 8 meses ele vai render 6,25 desse capital e ele quer o valor da taxa. Então, eu tenho juros vai ser igual a montante, juros vai ser igual a capital vezes I vezes a taxa, né? O juro vai ser 6,25 do capital, o capital vai ser C, a taxa eu não sei, né? O tempo vai ser 8. Aqui eu posso cancelar o C com o C, né? Então vai ficar 6,25, que vai ser igual a 8 vezes I. Que eu vou multiplicar colocar um aqui, multiplicar os extremos pelos meios, vai ficar assim, 25 vezes 8, né? 25 vezes 8i, e aqui 6 vezes 1. 6 vezes 1. Então, 25 vezes 8 vai dar 200. Então, eu tenho 200 i que dividido por 6. Então, i vai ser igual a 6 dividido por quem? Ó, por 200. Então, i vai ser igual a... Se eu tenho 6 e divido por 200, vai dar 0. 0 vezes 200 é 0, para 6 sobra 6. Vírgula dá direito a um 0. 60 dá 0 de novo, que vai dar... Aí abaixo do 0 fica 600, vai dar 3. 203 vezes dá 600, para 600 nada. Então, vai dar 0,03 aqui, 0,03. Que isso daqui é a mesma coisa de 3, tem duas casas após a vírgula, por 100, que é a mesma coisa de 3%. Então, esse é o valor aí, que vai ser 3%. Então, eu tenho esses valores aí. Então, nós temos aí na sexta questão o seguinte: Luiz aplicou R$ 2.800 em um fundo de investimento que ele rende a juro composto 16% ao ano. Qual será o montante obtido por Luiz após 3 anos? Ou seja, ele tem o capital, né, que vai ser 2.800, um investimento, ele tem a taxa de juros, que é 16% ao ano, que é a mesma coisa de 0,16 depois que você converte, né? Ou seja, eu tenho 16%, é a mesma coisa de 16 por 100, que aí eu tenho 16, 100 tem 2 zeros, fica duas casas após a vírgula, né? 0,16. E aí ele quer saber qual vai ser o montante. O montante
num período obtido de 3 anos. O tempo aí vai ser 3 anos. 3 anos. Então, eu tenho montante vai ser igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Isso vai ser juro composto. Ele disse aqui, rende a juro composto, né? Juro composto. Então, montante vai ser igual a capital, que é 2.800, vezes 1 mais 0,16, né? E o tempo 3. Então, montante vai ser igual a 2.800 vezes 1,16 elevado a 3. Então, eu vou pegar 1,16 três vezes, né? Se eu tenho assim, 1,16 elevado a 3 é 1,16 vezes 1,16 vezes 1,16. Eu vou multiplicar 3 vezes, aí eu acho o valor. Ou posso simplesmente fazer assim, né? Entre parênteses, 1,16 elevado a 3. Opa. Entre parênteses, 1,16, fecha parêntese, elevado a 3. Multipliquei 3 vezes, vai dar esse valor aqui, ó. 1, 5, 6, 0, 8, 9, 6. 8, 9, 6. Esse é o valor. Então, aqui eu tenho montante, vai ser igual a 2.800, né? 2.800 vezes 1,56086. Então, o montante vai ser igual. Quando eu multiplico esse número por esse outro, vezes 2.800, vezes 2.800, eu vou achar 4.370,5088. Esse é o valor que eu encontrei aqui. Então, esse montante vai ser 4.370,5, eu arredondo aqui, né, 51. E aí eu marco a alternativa que define que vai ser a letra B. Nesse caso aí, no meu caso, não no de vocês. Essa é a primeira aula, bom estudo a vocês.